a história de Roma é muito importante para a gente poder entender a formação do chamado mundo ocidental, né? O mundo ocidental é esse mundo aqui do qual nós fazemos parte, né? Você pega a Europa, a América, enfim, né? O mundo oriental é o mundo da China, do Japão, do Oriente Médio, e o mundo ocidental é o mundo do lado de cá. E esse mundo que nós vivemos tem muita influência da civilização romana, assim como tem também influência da civilização grega, por isso que são chamados de civilizações clássicas, né, da antiguidade clássica, porque acabou servindo de modelo para as próximas civilizações, né? As civilizações que eles tiveram influência direta. Então, no caso de Roma, por exemplo, Roma começou com uma pequena cidade, se espalhou por todo o território da Itália ao longo do tempo, e depois eles acabaram dominando praticamente todo o mundo ali conhecido da época, né? A Europa quase inteira, o norte da África, uma boa parte do leste ali do Oriente. Então, Roma formou o maior império da história, tanto em extensão quanto em duração, né? Porque foi um reino que durou praticamente mais de 1000 anos. Então, eles têm assim uma influência muito grande sobre os povos europeus, sobre vários povos europeus, e muitos desses povos europeus acabaram vindo aqui para a América há mais ou menos 500 anos atrás e trouxeram então essa cultura que eles herdaram dos romanos. Então, a região, só para dar um exemplo assim básico, a região ali onde hoje fica Portugal e Espanha era uma colônia romana, fazia parte do Império Romano, chamava-se Ibéria. E a região da Ibéria sofreu toda a influência da cultura romana, da língua latina, né, que era a língua falada pelos romanos, e depois da religião cristã, que os romanos levaram para ali também. E quando eles vieram aqui para a América, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles vão trazer essa cultura para cá, a cultura que eles assimilaram dos romanos. Então nós temos na nossa história, até por tabela, vamos dizer assim, né, uma influência muito grande da cultura romana. Daí essa importância. O que a gente pode considerar fundamental da cultura romana para os povos que viveram posteriormente, a questão da língua latina, né? Nós temos muitas línguas modernas hoje que são línguas derivadas do latim, como, por exemplo, a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma mistura de dialetos locais lá da região da Ibéria com a língua latina. A língua espanhola, idem, né? Mistura dos dialetos locais com o latim, da origem à língua espanhola. A língua italiana é uma língua derivada do latim, talvez a que mais se aproxima do latim, né? Por razões óbvias, né? Roma fica na Itália. A língua francesa é uma língua de origem latina. Essa imagem que vocês veem aqui é muito famosa, vocês devem conhecer, evidentemente, já de ouvir falar anteriormente, que é o Coliseu. O Coliseu é uma espécie de arena romana, de circo romano, onde aconteciam os espetáculos de sangue, as lutas dos gladiadores, a luta dos escravos contra as feras. Nós vamos falar disso tudo mais adiante. Então, influências romanas importantes. A língua, as línguas, né, modernas, que são derivadas do latim, o direito romano, né, o chamado jus romano, que acabou influenciando a forma de se fazer, de se praticar o direito no mundo todo. Antes dos romanos, o direito era aquela coisa baseada na lei de Italião, que era o olho por olho, dente por dente. Aplicava-se ao criminoso a mesma pena do crime que ele havia cometido. Então, se matou alguém, vai ser morto. Se roubou alguém, vai ter os seus bens sequestrados, roubados. Então, olho por olho, dente por dente. Os romanos mudaram isso. E eles, então, passam a aplicar penas diferentes a partir do crime praticado, penas mais leves, que iam, evidentemente, desde a pena de morte até a reclusão, até a prisão. E outras penas alternativas, considerando, aí eles já passam a considerar que a liberdade era uma coisa muito importante. E ao restringir-se a liberdade de uma pessoa, isso já era considerado um castigo muito cruel. E hoje a maioria dos países do mundo aplicam a pena da restrição da liberdade. A pessoa comete um crime, ela é presa, e o tempo da prisão vai depender da gravidade do crime. Isso é inspirado no direito romano. E outras coisas também baseadas no direito, que eu vou falar depois, na última aula sobre o tema de Roma, quando a gente falar especificamente da cultura romana. Okay? Então eu mostrei o Coliseu aqui nessa imagem de abertura, porque o Coliseu é um dos símbolos de Roma antiga. Ele está inteiro lá em Roma ainda, quer dizer, inteiro não, né? Alguns pedaços do Coliseu foram derrubados, mas
O prédio, de maneira geral, ainda está lá firme e forte, é um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, né? Mais visitados do mundo. Bom, lá ao fundo, né, eu coloquei uma imagem também, isso aqui é Roma atual, tá, gente? E vocês têm ainda ali imagens das ruínas, arcos de triunfo, Fórum Romano, alguns templos de deuses, eles aparecem aqui ao fundo, e Roma é um verdadeiro museu a céu aberto até hoje. E muitas dessas construções, que têm mais de 1000 anos, elas se preservam em boa qualidade, inclusive, porque muitas delas são feitas de mármore. Então, o mármore é um material muito resistente que consegue sobreviver por milhares de anos. Por isso que essas esculturas, essas obras ainda estão de pé. A história de Roma, ela se divide em 3 fases. Nós temos um governo centralizado nas 3 fases, na monarquia, na república e no império. E é diferente, então, por exemplo, da história da Grécia, que na Grécia cada cidade-estado tinha uma característica diferente. Aqui não, aqui é uma cidade só, é a cidade de Roma. É claro que existiam outras cidades dentro do Império, evidentemente, até mesmo dentro da Itália. Mas Roma, a cidade de Roma, era a capital do Império. Então tudo gira em torno da cidade de Roma. Porém, em cada uma das 3 fases, nós temos características diferentes, sociais, políticas, econômicas, okay? Religiosas, inclusive. Na fase do Império chega o cristianismo, muda completamente a história da religião de Roma. Então, o detalhe importante para vocês, prestem atenção nisso. Para cada fase da história romana, nós temos uma organização, uma forma de organização diferente. E isso é importante para vocês. Vocês vão ter que estar atentos e saber separar essas características por fase histórica. Por isso que a gente vai estudar cada uma das fases diferentemente, né? Cada uma a seu tempo. Então, olha aqui, primeiro nós temos a fase da monarquia, começa em 753 a 509. Esse ano de 753 é uma data simbólica, é quase que uma data mitológica, pode-se dizer assim, porque é considerada a data da fundação de Roma. Na verdade, a história dos romanos ela começa por volta do ano 1000 a.C., que é o século 10 a.C., antes da Era Comum. Mas a data de 753 ela foi escolhida assim para ser considerada o início da monarquia, mas ela é anterior a isso. Depois nós temos a fase da República, se vocês observarem o ano inicial da República, é o mesmo ano quando acaba a monarquia, eles vão substituir o regime de monarquia pelo regime republicano. Foi a primeira civilização a ter um regime chamado república, que muda o conceito de administração, muda o conceito de bem público, enfim. E depois nós temos a chamada fase do Império, que começa em 27 anos antes de Cristo, e vai até 476 depois de Cristo, é a fase mais longa, né, de todas elas. E na verdade só acaba a fase do Império só acaba com as invasões dos chamados povos bárbaros. Então, quando os bárbaros começam a invadir as fronteiras de Roma, isso leva a uma decadência que já existia, na verdade, e aí então acaba a história de Roma. Uma coisa importante é que nas 3 fases da história de Roma predomina o chamado modo de produção escravista. Lembrando que o modo de produção escravista foi inaugurado pelos gregos. Os romanos vão adotar a mesma forma de organização. A principal mão de obra, né, o trabalho, ele era baseado principalmente na escravidão. E os povos anteriores aos gregos e aos romanos, eles também praticavam escravidão, mas a forma mais importante do trabalho não era a escravidão, era a chamada servidão coletiva. O trabalho dos servos era mais importante do que o dos escravos, porque havia pouca escravidão, e essa escravidão, isso nos povos anteriores a Roma. Essa escravidão ela era esporádica, ela não era uma coisa constante, e eram principalmente prisioneiros de guerra. Então, se passasse uma longa temporada sem guerra, não tinha escravo. No caso de Roma, não. A escravidão é a base da organização, certo? Então, esse é um dos aspectos mais importantes. E esses escravos romanos, inicialmente, eles eram escravos por dívida, que é a chamada escravidão hipotecária. Com o passar do tempo, vai predominando a escravidão de guerra, os prisioneiros de guerra. Mas vamos falar disso também com mais detalhes. Aqui nós temos, então, um mapa do que seria a Itália hoje, né? A bota, né, que representa a Itália, e aqui nesse ponto fica Roma. Lembrando que toda a história de Roma começa com uma cidade. Essa cidade ela vai crescendo, o poder dessa cidade vai se espalhando,
e vai tomando, primeiro que a região da Itália toda, da bota da Itália, né, da Península Itálica, e depois vai se espalhar aqui mais para o sul da Itália, pegando o norte da África e se espalhando pela Europa toda. Então, a cidade de Roma cresce, ela chega a ter 1 milhão de habitantes, para vocês terem uma ideia, naquele tempo, os tempos áureos da República, no início do Império, Roma chega a ter 1 milhão de habitantes. Então, é uma cidade muito grande mesmo para aquela época. E o poder de Roma que se espalha por praticamente todo o mundo conhecido, como eles diziam. Aqui no mapa nós temos os principais povos, né, que formam o que a gente chama de civilização romana. Então, latinos e sabinos são os povos, digamos, que formam a base cultural de Roma, mas nós temos outros, né, os sanitas, úmbrios, lígures, volscos, ecos, etruscos, né, que também vão ter uma importância muito grande na história de Roma. Eu coloquei aqui esses povos, né, para vocês terem uma ideia, e vou contar para vocês também a história, as duas versões históricas da fundação de Roma. Aliás, uma versão é histórica e a outra versão é mitológica. A origem histórica, ela fala então de povos, esses povos todos aqui citados aqui são povos indo-europeus. São povos que vêm da região central da Europa, já por volta de 1000, 1200 a.C., eles já estão migrando aqui para a região da Itália, da Península Itálica, em busca de pastagens para o seu gado. Eles eram povos seminômades, e sempre que encontravam uma região fértil, né, com boas pastagens, com boas águas, eles acabavam se fixando ali por um tempo. Por isso que eles são seminômades, não havia uma fixação definitiva. Até que eles chegam aqui na região onde existe, né, onde foi fundada a cidade de Roma. Aqui tem um rio muito importante, chamado Rio Tibre. Não confundam lá com o rio Tigre e Eufrates, da Mesopotâmia. Esse é Tibre, com B. As margens, as planícies ali do rio Tibre, muito férteis, com boas pastagens e tal, e eles acabaram se fixando ali, ok? Então, latinos, sabinos, eles vão fundar um forte. Um forte é uma fortificação para se defender de outros povos que pudessem chegar também. E a partir desse forte, nós temos então a origem da cidade de Roma. Essa é a chamada origem histórica. Foi assim realmente que aconteceu. Essa cidade, que foi fundada inicialmente pelos latinos e depois com a presença de outros povos, ela era chamada de Romum. Romum quer dizer, em latim, a cidade do rio, porque ela ficava próximo do rio Tibre, às margens do rio Tibre. Esses são os principais povos: latinos, sabinos, ecos, volscos, sanitas, úmbrios, etruscos. Existiam outros também. É uma infinidade de várias pequenas etnias que depois vão se fundir ali, cada uma dando a sua contribuição cultural, trazendo um pouco do seu conhecimento. E a língua que vai predominar era a língua mais bem articulada, era a língua mais organizada, mais moderna, até pode-se falar assim, que era a língua dos latinos. Então, todos esses povos acabaram adotando a língua latina, que vai se tornar a língua oficial ali de Roma. Então, povos pastores, seminômades, a fundação da cidade à margem do rio Tibre. Se vocês se lembrarem, na antiguidade, praticamente todas as civilizações elas vão se desenvolver às margens de um rio, porque elas precisavam das águas do rio para fazer a irrigação de suas lavouras, de sua plantação, enfim. Roma, a cidade do rio. A partir daí, então, nós começamos a ter uma expansão dos povos etruscos, que se fixaram um pouco mais aqui na região noroeste. Eles vão descendo para o sul da Itália, da Península Itálica. Os etruscos não são considerados italiotas, né? Quer dizer, eles não são povos originários da própria Itália. Em certa medida, serão considerados até invasores. E vão ter, inclusive, alguns atritos com os primeiros povos romanos, latinos, sabinos e tal. Mas vão acabar se integrando. Tanto é verdade que alguns dos reis de Roma são etruscos. Então, essa é a origem histórica, tá, gente? A cidade nasce de uma fortificação criada por povos pastores que se fixaram na beira do rio Tibre, e ali eles criaram, então, uma cidadezinha fortificada, e a partir dessa cidadezinha, Roma se desenvolve. Origem histórica. E nós temos também a chamada origem mitológica. A origem mitológica, ela fala da história de dois gêmeos, Rômulo e Remo, que aparecem aqui nessa imagem.
Essa aqui é a escultura chamada Loba Capitolina, ou a Loba do Capitólio. Capitólio é uma das colinas, Monte Capitólio, Monte Aventino, Monte Palatino, costuma-se dizer que Roma foi construída sobre 7 grandes colinas. E o Capitólio é um desses montes, uma dessas colinas, lugar onde vivia a tal da loba, uma espécie de loba misteriosa. Já vamos contar essa história para vocês. E essa é a origem mitológica. Vocês sabem que em Roma Antiga, durante muito tempo, a origem mitológica é a que valia. Então ninguém levava muito a sério a origem histórica, falavam da origem mitológica. Vocês vão entender por quê. Tem um significado político nessa parada aí. Então era uma lenda ou um mito que foi depois eternizado pelo poeta romano Virgílio. Virgílio escreveu um livro chamado Eneida. A Eneida é um livro em verso que conta a história de um herói chamado Enéas, que teria lutado lá nas guerras gregas, na guerra de Troia. E Enéas, ao voltar da guerra de Troia, ele teria fundado, então, uma cidade chamada Alba Longa. Alba Longa é uma cidade mitológica, ela não existe de verdade. Pelo menos até hoje, os arqueólogos não acharam vestígios de Alba Longa. Tanto é verdade que não existe na mitologia uma localização geográfica. Onde fica Alba Longa? Ninguém sabe, porque ela é uma cidade mitológica. Os herdeiros desse grande herói, Enéas, passaram então a governar essa cidade de Alba Longa. Na época da fundação de Roma, mais ou menos pelo século VIII a.C., o rei dessa cidade chamava-se Númitor. E Númitor, ele tinha um irmão chamado Amúlio, que era um rival dele, era um inimigo político dele. E Númitor tinha uma filha chamada Réa Sílvia. Réa Sílvia era uma vestal, ou seja, ela foi dedicada à religião, ela foi dada ao pai, pode-se dizer assim, para zelar pelo templo do deus Ares, que era o deus da guerra. Em Roma, o deus Ares chamava-se Marte. Ele corresponde ao deus grego Ares, que é o deus da guerra, mas em Roma os deuses gregos eles têm o nome traduzido para latim. São os mesmos deuses, praticamente com as mesmas características, as mesmas funções, só que com o nome em latim. Vocês vão ver isso depois de falar de religião, com praticamente todos os deuses. Então, Zeus dos gregos era Júpiter para os romanos. Poseidon era Netuno, o deus do vinho, Dionísios, era Baco, e assim por diante. Então, essa versão latina coloca o deus Marte como o deus Ares da Grécia Antiga. E a nossa ilustre Réa Sílvia, ela era uma sacerdotisa do templo de Marte, portanto, ela não podia se casar, ela tinha que se manter virgem, ela era uma vestal. E aí ocorre que, isso é um mito, evidentemente, ela teria sido seduzida pelo deus Marte e ficou grávida. E ela ficou grávida do deus, e ela teve então 2 filhos, que seriam semideuses, filho de um deus com uma mortal e um semideus. Vejam que a mitologia romana, ela se aproxima muito da mitologia grega, nessa história dos deuses se relacionarem com mortais. E dessa relação, então ela teve 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Nessa altura, havia uma briga política entre os reis Númitor, que era o rei legítimo de Alba Longa, e o rei Amúlio, que acabou destronando o rei Númitor, quer dizer, ele tirou o rei Númitor do trono, roubou o trono, usurpou o trono. E aí ele consultou um oráculo e o oráculo disse que aqueles 2 jovens que haviam acabado de nascer tinham poderes extraordinários, porque eram filhos do deus Marte, e que no futuro iriam destroná-lo, iriam tomar o trono dele novamente, devolver para o avô. E para evitar que isso acontecesse, o que ele fez? O que fez o Amúlio? Ele pegou os 2 meninos, Rômulo e Remo, recém-nascidos, colocou os meninos dentro de um cesto e colocou nas águas do rio Tibre. Entenderam? Vocês percebem que há muita semelhança entre várias histórias de que o recém-nascido, que seria o salvador, ou que seria o libertador no futuro, para não se cumprir a profecia, eles colocavam o bebê dentro de um cesto. Foi assim com Moisés, na história do rio Nilo. É a mesma história, só que com uma outra versão. E aqui não era um menino, eram 2. E eles são colocados dentro desse cesto, e o cesto vai descendo pelas águas do rio Tibre, até que ele encalha na margem do rio, no sopé de um monte, de uma montanha, chamado Monte Aventino, que era considerado pelos romanos como um monte sagrado justamente por isso. E quando o cesto encalha ali, os bebês tinham passado vários dias dentro do rio, estavam com muita fome, estavam já muito fraquinhos, eles são encontrados por uma loba. Essa loba aqui, que é a famosa loba capitolina. E a loba
evidentemente que foi enviada pelo deus Marte, era portanto uma loba mítica. Ela vai pegar os 2 menininhos do cesto, daquele jeito que os cães, né, e os canídeos pegam os filhotes pelo pescoço e vai levá-los para o seu covil e vai amamentá-los e vai salvá-los da morte certa pela fome. Por isso que a imagem tem aqui os bebês mamando na loba. E ela vai salvá-los. Depois, um casal de pastores, um pastor de ovelhas, né, com a sua esposa, andando por ali pela região, eles passam próximo do covil da loba e escutam os bebês chorando. E eles entram no covil da loba, ela havia dado uma saída e tal, e eles acabam, então, resgatando os bebês. Esse pastor, ele entrou para a história com o nome de Faustulo. É o cara que salva os bebês, e ele vai se tornar, então, o pai adotivo de Rômulo e Remo. E Rômulo e Remo vão crescer e tal, sem saber exatamente de sua história. Quando eles se tornam adultos, eles ficam sabendo da história deles. Então, toda a história do roubo, do trono, do avô. E aí eles já são adultos e são fortes, e são semideuses, são filhos do deus Marte, do deus da guerra. Eles voltam, então, para a cidade de Alba Longa, lutam com o tio-avô, no caso, né, que era Amúlio, vencem Amúlio e devolvem o trono para o seu avô, Númitor. E aí, então, como prêmio, Númitor dá a Rômulo e Remo um território, exatamente o território onde está localizado Roma, e diz, agora vocês vão poder construir a própria cidade de vocês. E eles vão, então, com essa missão de construir a cidade de Roma às margens do rio Tibre. E eles estão, então, ali construindo a cidade, abençoados pelos deuses e tal, e só que eles tinham uma dúvida sobre qual dos montes eles iam construir a cidade. Se seria sobre o Monte Aventino ou sobre o Monte Palatino. Um queria sobre o Monte Aventino, outro queria sobre o Monte Palatino, para fazer a fundação inicial da cidade, a pedra fundamental, como se diz. E eles acabaram se desentendendo, e desse desentendimento houve uma guerra, uma briga entre os 2 irmãos, e o Rômulo acabou, então, matando o Remo. 2 irmãos que se matam. Na mitologia judaica, nós temos a história do Abel e Caim, que são 2 irmãos que entram em luta, e o Caim acaba matando o Abel. Aqui é o Rômulo que mata o Remo. Então, Rômulo mata o Remo e acaba, então, concluindo a fundação da cidade, a demarcação da cidade, e se tornando o primeiro rei de Roma. É muito provável que Rômulo não tenha existido de verdade. E se existiu, ele não era filho de deuses, coisa nenhuma. Isso é um mito. Esse mito ele era conhecido pelos romanos, foi durante muito tempo espalhado por Roma. Era uma coisa assim que fazia parte da cultura popular. E depois o poeta Virgílio, ele vai pegar esse mito, essa história, essa lenda, e vai eternizar no livro chamado Eneida. Por isso que chegou até nós, né, sobreviveu há tanto tempo, de uma forma perene, vamos dizer assim, sem muitas variações, porque foi colocada no livro. Não foi o Virgílio que inventou essa história, ele simplesmente transcreveu a história. É claro que ele deve ter acrescentado algumas coisas ali, porque né, é um livro, é um romance, é uma história que permite, tem a chamada liberdade poética. Então, pela tradição, Rômulo é considerado o primeiro rei de Roma. Esse quadro aqui conta uma história também mitológica relacionada a Rômulo ainda, que é o chamado Rapto das Sabinas. Sabinas são as mulheres do povo sabino. O que aconteceu, então, segundo essa lenda? É muito interessante, se vocês pesquisarem, vocês vão achar depois aí. Qualquer clique que vocês derem no Google, vocês vão achar a história do Rapto das Sabinas. Rômulo fundou a cidade, mas a cidade tinha basicamente só homens e alguns guerreiros, e não tinha mulheres. E como fazer a cidade crescer? E como gerar habitantes para Roma? Era preciso ter mulheres. Então, Rômulo convida os sabinos, que eram povos vizinhos, de pequenas vilas vizinhas, para uma grande festa. E durante a festa, todos beberam muito, se divertiram, dançaram, e quando os sabinos estavam todos já muito bêbados, eles sequestraram as suas filhas. Então, sequestraram as filhas para que elas servissem de esposas aos romanos. Então, isso evidentemente é um mito, né, para contar assim de uma forma mais interessante a fusão cultural que vai haver entre latinos e sabinos. O Rômulo era latino, tá bom? Segundo a tradição. Beleza? Então, eu coloquei esse quadro porque eu gostei muito da pintura, né? Pietro di Cortona. É uma pintura renascentista, vocês vão estudar sobre Renascimento futuramente. E aqui nós temos todas as características do Renascimento. Existem muitos quadros, muitos retratos, digamos, dessa história do Rapto das Sabinas. Aqui nós temos mais uma pintura renascentista, Peter Paul Rubens,
que também retrata a história do Rômulo e Remo, né? Da loba, o pastor Faustulo chegando aqui para, né, para salvar os bebês. Aqui o deus Marte, meio que zelando para que não acontecesse nada de mal aos meninos. Bom, e assim, então, com a história do Rômulo, nós temos o início da monarquia, porque pela tradição mitológica, Rômulo teria fundado a cidade de Roma no século 8 a.C., 753 a.C. Então, como eu disse, a cidade ela foi fundada muito antes disso, já por volta do ano 1000, talvez até mais um pouco do que o ano 1000, mas oficialmente a história da monarquia começa no século 8. Isso é uma tradição. Aqui uma moeda comemorativa com o que seria o rosto de Rômulo, e Rômulo entra então para a história como o primeiro rei de Roma. Como eu disse, provavelmente nem tenha existido, mas a tradição conta isso. Vocês sabem que a fase da monarquia é a fase menos conhecida da história de Roma. Então nós temos pouquíssimos documentos sobre essa fase, pouquíssima coisa realmente para contar sobre a história da monarquia. Então a história conta que Roma teve 7 reis, é o que a gente chama de heptarquia. Né? Heptarquia 7 seria o poder de 7. Claro que cada um ao seu tempo, não todos ao mesmo tempo. Então Rômulo, o primeiro rei, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio, esses seriam os 4 primeiros reis, todos eles de origem latina. Depois, nós temos já na época da migração dos etruscos, os etruscos já se fundindo ali com os latinos e sabinos, nós teremos 3 reis que são de origem etrusca. Então, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Soberbo era o apelido do último Tarquínio. Soberbo quer dizer o metido à besta, né? O exibido. A história do fim da monarquia se dá justamente por isso, porque os latinos viam o seu poder diminuído com o poder dos etruscos. Então, para poder tirar o poder da mão dos etruscos, eles eliminam, eles acabam com a monarquia e criam uma república. Vamos falar aqui, então, da organização da sociedade. Nós temos aqui uma pirâmide, né, para representar a sociedade romana da época da monarquia. Então, aqui eu volto novamente àquela questão. Para cada fase da história de Roma, monarquia, república, império, nós temos organizações diferentes. Essa organização social ela vai mudar ao longo do tempo. Durante a república, ela vai ser diferente. Os direitos serão diferentes. Então, é importante vocês estarem atentos a isso. Então, nós temos como classe dominante os chamados patrícios. Então, os patrícios formam a classe dominante. Classe dominante por quê? Porque nessa época Roma era praticamente uma cidade agrícola. O ponto forte da cidade era a agricultura. Eles também praticavam comércio e tinham um pequeno artesanato, uma pequena produção artesanal. Mas o forte mesmo da cidade era a agricultura. Numa cidade agrícola, o que vale mais? O que é importante? É a terra. E quem dominava essas terras desde a época da fundação de Roma eram os patrícios. Então, a classe dominante estava ligada aos fundadores da cidade. Por isso que eles faziam tanta questão de manter viva a lenda de Rômulo. Ora, se foi Rômulo que fundou a cidade, aqueles que se consideravam descendentes de Rômulo tinham o direito de dominar essas terras. Então, nós temos uma sociedade censitária. O que quer dizer censitária? Baseada na riqueza. E a riqueza era medida pela quantidade de terras. Então, os chamados patrícios, que era a minoria da população, eles tinham as terras, portanto, eles tinham poder econômico, e, ao mesmo tempo, eles dominavam o poder político e controlavam os exércitos de Roma. Então, os comandantes desse exército eram sempre patrícios, embora os plebeus, que seria a segunda classe ali, os plebeus também participassem do exército, mas como soldados. Comando do exército sempre na mão dos patrícios. Então, ter a terra era símbolo de poder, e esse poder estava na mão dos patrícios. Importante, essas terras, para ser símbolo de poder, para um cidadão poder ser classificado como patrício, a família tinha que ter essas terras há várias gerações. Era uma coisa assim de tradição. Se a terra estivesse nas mãos da família há muito tempo, então aquela família era considerada patrícia. Depois nós temos, então, na ordem os plebeus. Os plebeus geralmente eram pequenos comerciantes, pequenos artesãos. Ou viviam de pequenos bicos, pequenas biscates, como se diz. E alguns tinham poucas terras, as chamadas terras menos importantes, menos produtivas, terras da periferia, enfim. Os plebeus eram maioria esmagadora da população e não tinham direitos políticos. Eles não podiam participar da política.
nem exercer cargos, nem votar na Assembleia, nada. E eles estavam sujeitos à escravidão por dívida. Então, o plebeu contraiu uma dívida e, por acaso, não tinha como pagar a dívida, então ele próprio, ele empenhava a ele próprio, né, o corpo dele como pagamento da dívida. Isso era muito comum. Essa história da escravidão por dívida existia na Grécia Antiga também, vocês devem se lembrar disso, né? Tanto a escravidão de prisioneiros como a escravidão por dívida. Então, os plebeus eram homens livres, teoricamente eles eram homens livres, porém, eles poderiam se tornar escravos. Essa escravidão ela era temporária, ela durava até se pagar a dívida. Dependendo do tamanho da dívida, poderia ser uma escravidão para o resto da vida, ok? É muito curioso isso, porque os plebeus tinham muito orgulho de serem livres. Nessa sociedade você tinha os escravos mesmo, né? Por exemplo, prisioneiros de guerra e escravos. Dizia assim para o plebeu, por que você se considera melhor que os escravos? Ora, porque eu sou livre. O que você tem? Eu tenho a minha liberdade. Só que se ele ficasse devendo, ele perdia a liberdade, se tornava escravo. Ou seja, grande coisa ser plebeu. Depois nós tínhamos os clientes, que eram plebeus também, mas que normalmente estavam ligados a alguma grande família patrícia. Eles eram agregados de famílias, grandes famílias patrícias. O plebeu, o cliente aqui é uma espécie de faz-tudo, o pau-mandado, sabe aquele cara que está ali para fazer qualquer coisa, desde prestar um serviço doméstico, até matar alguém a mando do patrício, né, ao qual ele era ligado, enfim, né, era o agregado da família. Geralmente os clientes, dependendo da família que ele fosse ligado, ele tinha alguns privilégios, desde que essa família fosse uma família generosa. E, finalmente, lá na base da pirâmide, nós temos os escravos. Na fase da monarquia, haviam poucos escravos, eles não eram muitos, até porque Roma era uma cidade pequena, não havia a necessidade de um número muito grande de escravos. Essa realidade vai mudar muito durante a República. Durante a República, nós teremos uma expansão do território, primeiro pela Península Itálica. O poder de Roma se espalha ali pela Itália. Depois, para regiões fora da própria Itália. E essas conquistas romanas, elas acontecem a partir da guerra. E, como fruto dessa guerra, vinham para Roma não só o poder econômico das terras conquistadas, como também os povos dominados, os escravos. Então, nós vamos ter um aumento gigantesco do número de escravos a partir da República. Então, durante a monarquia, o número de escravos ainda era pequeno. Okay? E, basicamente, escravos por dívida, a escravidão hipotecária. Bom, aqui nós temos a organização política, né, como é que se organizava a política na época da monarquia, que ela vai mudar, evidentemente, na época da República. Então, nós temos aqui o rei, que tinha funções políticas, militares, jurídicas e religiosas, mas basicamente funções jurídicas e religiosas. O rei era como uma espécie de juiz supremo, uma espécie de sumo sacerdote, e muitas vezes ele era também comandante militar. A função política, propriamente dita, era exercida mais pelo Senado. O que é o Senado? O Senado é a Assembleia dos Anciãos, é a Casa dos Anciãos, é uma espécie de congresso nacional, se a gente pode chamar assim. Senil quer dizer velho, Senado deriva de senil, porque para ser senador tinha que ter uma idade avançada, isso é chamado Conselho de Anciãos. O Senado era exclusivo do patrício, aliás, todos os órgãos públicos aqui eram exercidos por patrícios, e eles eram encarregados, então, de elaborar as leis e de nomear o rei. Então, na monarquia romana, era um pouco diferente de outras monarquias, onde o poder real era hereditário. Aqui não, o poder era vitalício. Uma vez nomeado o rei seria rei até a morte. Quando morria o rei, o Senado escolhia um outro para substituir, mas ele era escolhido. Então, tinha essa diferença fundamental aí. E além do rei e do Senado, o Senado era vitalício também. Uma vez que o senador, inicialmente eram 300 senadores, depois isso vai aumentar para 500, chegando até a 600. Na medida em que a cidade cresce, a população aumenta, então aumenta a representatividade. E nós tínhamos a chamada Assembleia, ou Eclésia também, e essa Assembleia ela é formada por cidadãos patrícios. O Senado elaborava as leis e essas leis precisavam passar pela aprovação da Assembleia. Então era um poder mais ou menos controlado, onde o rei não tinha o poder, como, por exemplo, lá no Egito Antigo, ou como na Mesopotâmia, ou nas civilizações antigas. O rei tinha um poder que era partilhado ali com o Senado. Eu diria para vocês que o Senado tinha mais poder até do que o próprio rei, porque era o Senado quem escolhia o rei. E assim será sempre na história de Roma, durante a República, o Senado vai ser muito poderoso,
E a partir do Império em diante é que o Senado vai perder realmente poderes, o Senado vai ser uma coisa só figurativa. Mas essa é uma informação importante. O órgão político mais importante da história de Roma é o Senado. E o Senado representava os interesses dos patrícios, por isso que eles eram privilegiados. Todo o poder político concentrado nas mãos dos patrícios. Então, plebeu não tinha direito político durante a monarquia. Essa realidade vai mudar durante a República. Né? Os plebeus vão, através de muita luta, inclusive considerada a primeira greve da história da humanidade, eles vão conquistar direitos políticos. Vão praticamente se igualar aos patrícios em termos de poder político durante a República. Embora livres, os plebeus não tinham direitos políticos. Eu acho que isso fecha, né, a ideia para vocês. E como é que a monarquia romana vai se transformar em república? Presta bastante atenção aqui. Nós temos, então, atritos entre o Senado e o último rei, que era de origem etrusca, chamado Tarquínio o Soberbo. Tem uma história, enfim, ela aconteceu de fato, ela é retratada nesse quadro, né? Esse aqui seria o filho do rei Tarquínio, o Soberbo, esse aqui chamava-se Tarquínio VI. E Tarquínio VI teria sequestrado e estuprado uma jovem de família patrícia chamada Lucrécia. Lucrécia era uma patricinha, de origem latina, aquela coisa toda, fazia parte das famílias tradicionais de Roma. E o filho do rei, bom, o cara era filho do rei, ele se sentiu tal, ele se sentiu no direito, a tal da Lucrécia não deu moral para ele, ele forçou a barra com a Lucrécia. Essa história, que não se sabe se ela é real ou não, aparentemente sim, ela vai servir de pretexto para uma guerra do Senado, não chegou a acontecer propriamente uma guerra, mas um embate político entre o Senado e o rei Tarquínio. Então, Tarquínio acabou sendo demitido, tirado do cargo antes do fim da vida dele, já que o poder era vitalício. E o motivo real é a disputa pela posse da terra entre os latinos e os etruscos, que cada vez mais cresciam dentro da sociedade romana. Então, ao expulsar o rei Tarquínio, não pegava bem, por exemplo, colocar no trono um rei que não fosse ter as mesmas características, porque o motivo que eles alegam é que aquele sistema de monarquia que existia até então já não atendia mais aos interesses dos romanos. Eles queriam um sistema onde houvesse um maior controle do poder político. E daí, então, é a partir daí, da queda de Tarquínio Soberbo, que nós teremos o fim da monarquia e o início da república, o início de uma nova fase da história de Roma. Aqui as coisas vão começar a mudar radicalmente. Olha uma coisa importante, a história da lenda do Rômulo. Por que a lenda da fundação de Roma foi mantida durante tanto tempo e por que se preferia a história da lenda ao invés da história real? A fundação lendária ao invés da fundação histórica. Por quê? Porque os latinos que dominavam, os patrícios romanos que dominavam as principais terras, eles se diziam descendentes de Rômulo, o fundador da cidade. E por isso o prestígio político, econômico que eles tinham. De onde vem esse seu direito de ser dono de todas as terras? Ora, nós somos descendentes de Rômulo, o primeiro rei de Roma. E a verdade é que Rômulo provavelmente nem tem existido de fato. Né? Não existe certezas sobre a real existência de Rômulo. E se existiu, certamente não foi naquele molde ali do filho do deus Marte com a Réa Sílvia, entenderam? Mas eles faziam questão de manter essa lenda sempre viva.